Na aula desse domingo, nós vamos estudar acerca de um dos maiores compromissos que o cristão tem durante a sua jornada, o de seguir integralmente a palavra de Deus. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Essa aula pede meditação em dois textos diferentes. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 19. O segundo texto para meditação se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 20 e 21. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar dois versículos para a leitura oficial aqui. Nesse caso, eu fico com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 20 e versículo de número 21. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo de número 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, vamos lá? Antes que a gente comece a nossa aula propriamente dita, e estabeleça o desenvolvimento da aula, eu tenho um recado para dar a vocês, um bom recado por sinal. A partir de agora, do dia 28 de fevereiro, nós vamos retornar às nossas aulas presenciais, tá? Então, você que é membro da nossa igreja e já se sente seguro para retornar, domingo, às 9 horas da manhã, a equipe de Escola Bíblica Dominical já vai estar lá te aguardando no nosso templo sede, tá bom? Agora, você que não é da nossa igreja, mas que gosta de ouvir as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, ou você que é membro da nossa igreja, mas ainda não se sente seguro para retornar, fique tranquilo. A aula de Escola Bíblica Dominical vai continuar sendo transmitida pela plataforma do YouTube. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos mudar o dia e o horário de postagem dessa aula. Então, se você estava acostumado a aguardar o meu link, ou o meu Facebook, ou as orientações, ou a repostagem da igreja, no domingo, às 9 horas da manhã, quando eu não tenho problema técnico, a partir de agora a gente vai começar a postar as aulas de Escola Bíblica Dominical na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Então, quarta-feira, 5 horas da tarde, você vai ter a aula de Escola Bíblica Dominical sendo transmitida aqui, sendo postada pelo YouTube. Originalmente eu ia colocar esse vídeo na sexta-feira, só que eu tenho trabalho também, eu já voltei para o trabalho, então eu não vou ter tempo suficiente para isso. Mas quarta-feira é um excelente dia, porque quarta-feira você que é membro da nossa igreja não tem culto, então vai poder se dedicar à Escola Bíblica Dominical, caso você não queira ou não possa, não se sinta seguro ainda para retornar para as aulas presenciais, tá bom? E para quem aí assiste às nossas aulas, mas não pertence à nossa igreja, pode continuar nos ouvindo, pode continuar aqui aprendendo conosco toda quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, tá bom? Para você que já se sente seguro e quer retornar, a única coisa que a gente pede para você é que você não se esqueça de levar o seu álcool gel e não esquecer de levar a sua máscara, tá bom? Sem máscara, eu vou ser impedida de permitir que você esteja lá com a gente, tá bom? Então, você que vai voltar, não esquece o álcool gel. Você que vai voltar, não esquece aí a sua máscara, tá certo? E vamos voltar que vai ser bom, muito bom.
para você que queira nos visitar, o endereço da igreja se encontra aqui no nosso box de informações, tá certo? Tá tudo bonitinho, com CEP, direitinho para você botar no seu GPS e seguir aqui tranquilo e nos fazer uma visita. Nós vamos ficar muito felizes em te receber, tá bom? Então, dito isso, nada nos impede, né? Vamos lá então, introdução e desenvolvimento da aula. Para você que está aguardando aí a minha divisão, não espere a minha divisão, porque eu vou tratar essa aula em bloco único e mais vou estar seguindo hoje, né, evidentemente, a ordem da revista, tá certo? Eu até vou ler ela aqui em alguns momentos, tá bom? Então, vamos lá, né? Introdução. Existem poucas coisas na vida humana que exijam do homem exclusividade integral. Muitas poucas coisas se encontram no grupo da exclusividade, né? Se encontram no grupo da integralidade. E uma dessas coisas, dentro da vida cristã, é o serviço e o entendimento, né? O seguir, melhor dizendo, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro, ela é mais do que um livro. Ela é literalmente, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa concepção religiosa, ela é literalmente um manual de fé, prática e vida do homem que deseja servir a Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela contém informações não só sobre o homem, mas ela contém informações sobre Deus, sobre aquilo que Deus exige do homem, sobre aquilo que Deus deseja do homem, e principalmente é o livro que relata o relacionamento desejável entre Deus e o homem, além de orientar esse homem acerca da sua vida pessoal, da sua vida financeira e principalmente da sua vida espiritual, da sua vida religiosa, tá? Então, a Bíblia é considerado por todo o protestante a sua regra de fé inabalável, infalível e prioritária, primordial. A Bíblia, ela é um dogma fundamental da fé protestante, tá? Por isso a aula de hoje ela vai se tornar tão importante e tão necessária, porque ela vai te obrigar a entender o básico daquilo que você determina e professa como fé. Para isso, a gente vai tratar a aula de hoje em um único bloco, mas respeitando uma ordem. Você primeiro vai compreender os motivos históricos que vão transformar a Bíblia nesse instrumento tão necessário na vida protestante, tá? E logo em seguida, a gente vai entender a doutrina e aquilo que não pode ser inserido dentro do ensino bíblico, tá bom? A revista aqui ela vai dividir a aula de hoje da seguinte forma: a autoridade da Bíblia, né, os pontos históricos e os pontos doutrinários, o zelo pela doutrina, e o terceiro e último tópico ela vai tratar com cuidado quanto aos modismos. Aqui eu não vou dividir, eu vou tratar em um único bloco, mas lembrando para você que eu vou seguir, ou pelo menos eu vou tentar seguir essa ordem. Então, se você está aí me ouvindo com a revista aberta, mais uma vez, que é o correto, fica tranquilo, porque eu não vou fugir dessa linha de raciocínio do autor, tá bom? E também não vou andar de forma diferente, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender os fatores históricos que vão reafirmar a Bíblia como um dogma fundamental da fé protestante. Então, sem querer, eu vou ter que acabar dando uma aulinha de história aqui. Tá legal? O que acontece? A cristandade, ou seja, os cristãos de forma geral, eles vão nascer ali, né, historicamente falando, por favor, no século I. No século I até o século III, a gente vai ter um período ali de perseguição, de formação, de gente ali sofrendo grandes perseguições e o final dos apóstolos. É por isso que o texto base vai ser tratado em 2 textos. Por quê?
O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nos seus respectivos textos que nós observamos no texto base, eles estão dando as últimas orientações para os que serão os guias, né, para os que serão os mentores da nova geração da igreja. Nesse caso aí, especificamente Tito e Timóteo. Então, Pedro e Paulo foram utilizados como texto base porque são eles os últimos orientadores para a nova geração, para a conduta da nova geração. Porque é essa nova geração que vai levar a igreja até ao seu grande momento de ápice, que se estabelece no século IV por causa de Constantino. Tá? O que acontece aqui? O Império Romano, ele vai se fragmentar. Ele era um império muito imenso. Então era natural que os romanos, propriamente ditos, perdessem aí algum controle sobre alguns territórios por causa das invasões e de vários outros fatores históricos. Então, Constantino, quando ele assume o poder, ele precisa de alguma coisa que una aquele império que nesse momento está fragmentado. E não existe nada melhor que a fé. A fé, ela literalmente, ela é a cola que une não só comunidades, não só pessoas, mas une territórios também. Porque é a coisa que é comungada de forma unânime. É algo que vai ser desfrutado por todas as esferas da sociedade. Então, Constantino foi inteligente o suficiente ao entender que a religião, ela é algo que pudesse religar, colar aqueles fragmentos do império que precisavam ainda, por algum tempo, se manterem consolidados, se manterem unidos. E é isso que ele vai fazer. Ele vai organizar a Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Então, não foi Constantino que vai fundar a igreja, né? Muito menos é ele que vai transformar a igreja como a principal religião do império. Não. O que Constantino vai fazer é organizar a igreja para que ela seja um braço do Império Romano e mantenha os fragmentos do império ainda unidos e ainda colados. Ele vai ser bem sucedido nessa sua determinação. Então, quando a igreja ela é formada, ou seja, quando ele organiza a igreja e a igreja está formada de fato, com a autorização ali da manifestação da fé cristã de fato, agora sem perseguição, sem contrariedade, até com algum poderzinho de influência, a Igreja Católica Romana ela passa a ser o centro da cristandade. Ela passa a ser a única igreja que tem autoridade de professar o evangelho. E ela vai ficar assim por alguns anos, tá? Até 1517, quando acontece o que a gente chama ali de Reforma Protestante pelas mãos de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero se revolta no século XVI com a igreja, ele se revolta pedindo a reforma, ou seja, ele se revolta pedindo mudanças na estrutura da igreja, porque essa igreja, dentro daquilo que ele estudava, por favor, Martinho Lutero era um teólogo de muita consistência e relevância, ele vai dizer que a igreja estava cometendo erros doutrinários, a igreja estava cometendo erros que eram contrários aos ensinamentos apostólicos, que iam contra aquilo que foi determinado pelos apóstolos da igreja primitiva. E a partir daí nasce a maior ruptura da cristandade, ou seja, o momento em que a Igreja Católica Romana perde a sua unanimidade com relação à autoridade do cristianismo e passa aí a dividir essa missão, né, com as futuras igrejas protestantes, tá? Não foi só essa ruptura que aconteceu na cristandade, ocorreram historicamente outras rupturas, mas essa foi a mais traumática dentro da história da igreja. Essa foi a que mais dilacerou a igreja, tá?
Então, a partir de agora, a partir de 1517, nós temos duas orientações cristãs: a orientação católica e a orientação protestante. Aí você vai me perguntar, Manuela, o que vai diferenciar a teologia católica da teoria protestante? Muita gente comete o erro e a falha de separar essas duas teologias somente pelas práticas de serviço, ou seja, somente por causa dos seus cultos. Ah, porque o culto protestante é um culto mais simples. Não, porque o culto católico é um culto mais ornamental. Isso difere, mas não é o que realmente, teologicamente, faz a diferença entre as igrejas protestantes e a igreja católica. O que vai fazer a diferença é o que foi estabelecido, é o que foi estrutural da Reforma Protestante durante o ano de 1517 até o ano de 1648, que é o período em que a igreja vai se organizar, que a igreja protestante vai se estabelecer. Lembrando que durante esse período teve guerras, teve confrontos, teve muita morte, dessa disputa de católico com protestante, mortes de fato, até que a igreja protestante se consolidasse de fato e a igreja católica entendesse que agora ela não é mais a única dominante do cristianismo, tá? Então, durante os anos de 1517 até o ano de 1648, nós vamos ter a formação da igreja protestante. Quando a igreja ela termina ali de se organizar, ela vai estabelecer 5 pilares. 5 pilares que são os pilares que diferenciam a cristandade católica, o cristianismo católico, do cristianismo protestante. Esses 5 pilares são os 5 pilares que sustentam a fé protestante, independente da sua doutrina até hoje. Ou seja, são as 5 coisas, os 5 pontos teológicos que são seguidos e que estabelecem essa diferenciação dentro dos grupos cristãos. Então, vamos aprender esses 5 pilares? Os 5 pilares são as 5 solas, ou os 5 somentes. O que eu quero dizer com isso? A nomenclatura sola significa somente. Então, esses 5 pilares, todos esses 5 pontos são únicos, inabaláveis e irrenunciáveis. Desculpa, tá bom? Então, quais são essas 5 solas, Quais são esses 5 somente? Sola fide, ou seja, somente a fé. Sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Solus Christus, ou seja, somente Cristo. A quarta, sola gratia, ou seja, somente a graça. E por último, solo Dio gloria, ou seja, somente a Deus glória. Esses são os 5 pilares teológicos que a Reforma Protestante estabeleceu para criar a diferença, para estabelecer, melhor dizendo, a diferença da cristandade protestante, do cristianismo protestante, do cristianismo católico. Então, o que diferencia o catolicismo do protestantismo não é somente a forma de culto ou a demonstração de serviço, mas são pontos teológicos irrenunciáveis que fazem essa diferença. Manuela, por que você está batendo nisso? Porque essa aula é uma aula doutrinária e isso precisa estar bem explicado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dessas 5, a aula de hoje vai trabalhar a sola escritura, ou seja, somente a escritura, tá? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai acabar se colocando somente sobre a escritura, pois é nela que a gente vai encontrar todas as informações necessárias para uma vida cristã, ou seja, para uma vida cristã de acordo com o entendimento da teologia e da doutrina protestante. É normal que toda religião tenha um livro sagrado. Você tem os Mormons com o livro dos Mormons
e a Bíblia, você tem os hindus com os Vedas, você tem o muçulmano, né, a religião islâmica com o Alcorão e algumas vertentes ali com os diários de Maomé, de Muhammad, perdão. Você vai ter a própria Igreja Católica com a Bíblia e com os manuais de tradição. Você sempre vai ter uma religião que tenha uma ou mais referências sagradas, né? Referências ali que ditam a regra da sua conduta. Com o protestantismo não vai ser diferente. O único livro que determina as práticas de regra e conduta da igreja é a Bíblia. E isso é estabelecido tanto historicamente com os historiadores, com os reformadores, como isso é estabelecido pela própria palavra de Deus. Então, eu tenho a confirmação da Bíblia como única diretriz, como único dogma da igreja a nível apostólico e a nível histórico, tá? Manuela, então vamos trabalhar qual é a determinação da autoridade bíblica a nível bíblico. Tanto Paulo quanto Pedro vão deixar bem claro nas suas epístolas que tudo aquilo que eles testemunharam foram confirmados pelos profetas. Tudo aquilo que Jeremias estabeleceu, né, segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito Santo e determinado por Deus, tudo aquilo que os profetas antigos estabeleceram acerca não só do Messias, mas acerca do que o Messias faria, foi confirmado pelos seus testemunhos. Então você pode pegar o Evangelho e você pode pegar os livros proféticos e fazer uma comparação que você vai observar que tudo aquilo, todos os milagres, todas as instruções e todo o caminho que Jesus fez e tudo aquilo que o Espírito Santo manifestou após o retorno de Cristo aos céus, após a ressurreição, vai estar sendo confirmado pelas profecias, vai estar sendo confirmado por aquilo que todos os profetas, sejam eles maiores ou menores, estavam falando quando se referiam ao Messias, quando se referiram ao próprio Cristo. Então, a primeira lição que Paulo e Pedro colocam aqui é que a igreja deve seguir a Bíblia porque ela é infalível. Aonde eu encontro essa certeza, essa certeza da fidelidade bíblica? Quando eu comparo os testemunhos apostólicos, tanto dos milagres de Jesus quanto das manifestações do Espírito Santo, com aquilo que foi proferido e dito nos livros proféticos, quando estavam fazendo referência direta ou indireta à pessoa do Messias. Então, quando os reformadores decretaram que sola escritura, ou seja, somente a escritura, eles estavam afirmando agora, nos tempos modernos, né, no período moderno, eles estavam afirmando que novamente eles confirmam aquilo que foi testemunhado pelos apóstolos e que foi anunciado num primeiro momento pelos profetas. Então, aí a fidelidade bíblica se estabelece quando eu faço essa comparação. É isso que torna a Bíblia infalível. O segundo ponto que torna a Bíblia infalível, ou seja, onde coloca a Bíblia sem contradição, está no fato de que todos aqueles que escreveram a palavra de Deus
inspirados pelo Espírito Santo. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: Manuela, mas se eu pegar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, vai haver algumas informações diferentes de um para com o outro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Você vai ver que um vai ser mais específico, enquanto um vai colocar um, outro vai colocar 2 ou 3. Esse tipo de coisa vai acontecer. Por quê? Primeiro, porque são pessoas diferentes. Então, a estrutura de escrita vai ser completamente diferente. A forma como eu falo é completamente diferente da forma que o meu pastor fala, que é completamente diferente da forma como a minha mãe fala, que é completamente diferente da forma de um adolescente, de um jovem falar. Cada um tem um jeito de falar. A segunda coisa é que nós somos humanos. Às vezes, dentro da minha perspectiva, eu só vi um. Mas na perspectiva de outro vai dizer: não, teve mais de um ali, teve 2 ali. Outro vai dizer: não, não é esse o nome do lugar. Eu lembro o nome do lugar, o nome do lugar é esse. Outro vai dizer: não lembro o nome do lugar não, mas foi num lugar assim, assim, assim. Isso acontece e a Bíblia permite que isso aconteça. Por quê? Porque é para provar que quem escreveu, quem foi inspirado, foi o homem. O homem foi inspirado. Então tem detalhes ali que deixam muito claro que o homem escreveu. Mas a essência de cada um desses textos é a mesma. Bom, se eu sou homem, se eu sou falível, porque eu não tenho, nem todo mundo tem uma memória excelente, mas todos concordam com a mesma essência, a essência de ambos os textos é a mesma, para que houvesse esse encontro, só podia ser por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus, ela é infalível. Ela é infalível, por quê? Porque ela comprova tudo aquilo que foi dito por Deus através dos seus profetas. E houve testemunhos dessas manifestações, tá? E a segunda coisa, a palavra de Deus, ela é infalível porque ela prova que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus usa o homem, mesmo o homem sendo falível, mesmo o homem tendo aí limitações. Mas mesmo assim, a essência do texto, a essência da mensagem, ela não é alterada, ela não é contraditória. Vamos lá? Aí vai ter gente que vai dizer assim pra mim, ó: mas foi traduzida por homens, mas foram homens que escreveram, mas na hora de tradução pode ocorrer um erro de tradução. A beleza está justamente aqui. Mesmo com várias traduções, hoje a gente tem uma penca, né, de traduções, a essência não é perdida. Não existe contradição na sua essência. Não existe contradição na hora da transmissão dessa mensagem. Mesmo que eu consiga falar a mesma coisa de várias formas diferentes. Se eu realmente, ou se a Bíblia realmente quisesse transmitir uma informação alterada, ou que o tradutor quisesse transmitir uma informação alterada, teria um refinamento da escrita, ou seja, teria um refinamento daquilo que foi escrito, daquilo que foi redigido. E não é isso que acontece. Não houve um refinar do texto. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estudando, quando a gente está escrevendo alguma coisa para alguém que vai parar nas mãos de terceiros, a gente escreve um rascunho e depois do rascunho a gente faz um refinamento daquela escrita. A gente faz um refinamento do linguajar, não é? Dependendo da pessoa que vai receber aquela informação. Na Bíblia isso não acontece, não há um refinamento. A estrutura do texto de Pedro é mantido como estrutura do texto de Pedro.
A estrutura do texto de Paulo é mantida como a estrutura do texto de Paulo. E assim acontece com Mateus, e assim acontece com Lucas. E isso acontece em todos os livros da Bíblia. Por isso, muitas vezes, os livros do Antigo Testamento acabam sendo considerados mais difíceis na hora da tradução do que os livros do Novo Testamento. Por quê? A linguagem do Antigo Testamento ela era bem mais rebuscada do que a linguagem que vai ser utilizada no Novo. Até porque os apóstolos, muitos deles, eram bem mais simples do que alguns outros autores de textos bíblicos. Tá certo? Então, a infabilidade da Bíblia, o fato da Bíblia ser infalível se encontra nesses pontos. Primeiro, não há contradição dos textos, ou seja, ao relato do testemunho do que aconteceu, da manifestação de Cristo, da manifestação do Espírito Santo de Deus, que são confirmações daquilo que os profetas disseram de forma direta ou indireta a respeito do Messias e daquilo que seria realizado após ele. Tá bom? Não há erros na Bíblia por causa dos textos. Não há refinamento dos textos na hora da tradução. Na hora de traduzir, não houve refinamento do texto. Ah, Manuela, e as informações que são diferenciadas? Elas são diferenciadas para deixar claro que homens escreveram aquilo, mas que sim, foram inspirados pelo Espírito Santo, porque a essência dos seus textos não é encontrado nessa essência diferenciação, muito menos contradição na sua essência e na hora da sua interpretação. Tá certo? Esses são pontos que colocam a Bíblia como instrumento infalível de doutrina e de orientação acerca da prática e da vivência do homem que decide servir a Deus. Tá certo? E a Assembleia de Deus, e no caso aqui dos pentecostais. Os fundamentos pentecostais não anulam os princípios nem bíblicos, muito menos anulam os princípios que estabelecem a diferenciação e o nascimento do protestantismo. Muito pelo contrário. A declaração de fé das Assembleias de Deus, se você é pentecostal e você serve na Assembleia de Deus, né? Ou seja, você professa a sua fé numa Assembleia de Deus, você deveria ter a sua profissão de fé. Você deveria conhecer a sua profissão de fé. Eu recomendo a você que você tenha a sua profissão de fé. Por quê? Porque ela ali deixa bem claro quais são os seus fundamentos e você compreende o caminho que é feito por aquela doutrina. Tá certo? Tem a profissão de fé batista, tem a profissão de fé assembleiana, tem a profissão de fé das neopentecostais, tem a profissão de fé da presbiteriana, da wesleyana. Cada uma das igrejas protestantes tem a sua profissão de fé, mas nenhuma delas rompe com os pilares históricos do protestantismo, nem rompem com os ensinamentos apostólicos. O que há é uma interpretação diferenciada em alguns pontos a respeito do serviço ou a respeito da conduta. Tá certo? É isso que existe. E essa fragmentação, ela é necessária, tá bom? Se tratando dos fundamentos pentecostais, né? No nosso caso aqui específico, dos fundamentos da Assembleia de Deus, não há ruptura. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que todos os livros escritos e que se encontram no cânon bíblico já são suficientes
para a orientação da prática e fé do homem. Tá certo? Por que que a profissão de fé objetiva isso? O que acontece com o pentecostalismo? Por muito tempo e até hoje, algumas vertentes não pentecostais e cessacionistas vão alegar que o pentecostalismo é emocional, tá certo? Que ensina uma crença de cânon aberto. Por que que isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ser cessacionista. Cessacionista é aquele grupo que tem como visão cristã, né, como visão teológica, que alguns dons do Espírito Santo, alguns dons cessaram na igreja primitiva, ou seja, alguns dons que foram manifestados no período da igreja primitiva, hoje não são mais executados, hoje não são mais realizados, ou pelo menos não se manifestam da mesma forma que se manifestavam durante a igreja primitiva. Esses são os cessacionistas, tá certo? Eles acreditam que alguns dons só aconteceram, só ocorreram naquele período da igreja primitiva. E acabam acusando os pentecostais, né, de serem emocionais, tá? De se conduzirem pelas emoções, de basearem as suas motivações espirituais através da emoção e de alegar um cânon aberto. Isso não existe. O que existe é um entendimento pentecostal da multiforma e graça do Espírito Santo, tá certo? Que pode ser manifestada de várias formas, inclusive que aquilo que foi manifestado na igreja primitiva continua sendo manifestado até hoje, tá certo? Ou seja, eu não acredito que cessou ali, muito pelo contrário, eu acredito que não só continuaram, como a manifestação do Espírito Santo pode se realizar de múltiplas formas e de múltiplas maneiras, seja de forma individual, seja de forma comunitária, ou seja até mesmo de forma nacional, mundial, da forma como Deus quer. O que a gente procura é não limitar a manifestação do Espírito Santo, muito pelo contrário. Isso não quer dizer que o cânon seja aberto, mas muito pelo contrário mesmo. Nós chegamos até a ser rígidos ao extremo com relação a isso. Não existe cânon aberto dentro do protestantismo pentecostal, isso não existe. O cânon é único, a lei é única, é aquilo ali, é só a Bíblia, literalmente. Nós só praticamos, exercemos e entendemos aquilo que a Bíblia descreve. Tudo que foge daquilo que está dentro do livro bíblico, dentro da Bíblia, não pode entrar dentro das nossas igrejas ou dentro dos nossos rituais de culto sem que esteja pautado pela palavra de Deus. Tudo que foge da palavra de Deus, que foge do cânon, que foge daquilo que foi estabelecido biblicamente, não é aceito pelos pentecostais. Tá certo? Então, tanto os sensacionistas, tanto os não pentecostais erram ao nos acusar, ao acusar o pentecostalismo de viver um serviço emocional. Isso não acontece. O que a gente compreende é que a manifestação do Espírito Santo não se encerrou na igreja primitiva, muito pelo contrário, ela é contínua e aquilo que o Espírito Santo te fez naquele período, ele pode e vai continuar fazendo, tá certo? Tá bom? Então, foi até onde os apóstolos ensinaram. O que passou do que os apóstolos ensinaram não serve, nós não aceitamos. Não existe cânon aberto dentro do protestantismo pentecostal. Tá claro? Tudo bem até aqui? Outra coisa que a gente precisa entender é que o pentecostalismo
não aceita. É o fato de dizerem ou de afirmarem que existe deísmo dentro do pentecostalismo. O que é deísmo? Deísmo é a doutrina que diz que a existência de Deus é longe, é distante de nós e que Deus não se envolve nos assuntos humanos. Em muitas aulas aqui eu já afirmei o oposto. O pentecostalismo não é deísta, muito pelo contrário. O pentecostalismo trata Deus como um Deus próximo, um Deus que interfere na história, um Deus que se manifesta na vida do homem ao ponto, sim, de mudar a condição humana na sua esfera material também. Então, nós não tratamos Deus como um Deus distante, dentro de uma doutrina deísta, não. Nós observamos Deus como um Deus próximo, um Deus que interfere. E isso é chamado de doutrina teísta. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não está longe, Deus está perto, Deus interfere. Deus é um Deus que se manifesta na história humana, na sua forma também material, na sua forma palpável, tá certo? Nós acreditamos que Deus é um Deus que está interessado por completo no ser humano, tá? Então, aqui você já entendeu que nós não somos cessacionistas, tá? Nós acreditamos que a manifestação do Espírito Santo, ela continua ocorrendo, aquilo que o Espírito Santo de Deus manifestou na igreja primitiva, ele continua manifestando nos dias de hoje, tá? Nós não somos cessacionistas. Segunda coisa, os pentecostais não acreditam em cânon aberto, ou seja, não acreditam em interferências além daquilo que os apóstolos estabeleceram. A Bíblia é o fator determinante de toda a condição de fé e conduta do homem, até Apocalipse, parou aqui, tá tudo bem. Mais do que isso, não é aceito pela doutrina pentecostal. Nós não somos deístas, ou seja, nós não colocamos Deus como um Deus distante, muito pelo contrário, nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus é um Deus próximo, um Deus que interfere na história, é um Deus que se preocupa com o ser humano em todas as suas faculdades, em todas as suas características, em todas as suas formas. Tá certo? Deus ama tanto o homem que ele quer estar próximo do homem, ele quer ter um relacionamento com esse homem. E não dá para ter relacionamento com alguém se você está distante desse alguém, né? Por favor, tá? Nós cremos, aí ele continua lá, né? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Foi o que eu já disse. Entretanto, essa revelação não se reveste a autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Manuela, explica isso. É simples aqui. A Bíblia é o lugar, é um instrumento em que Deus fala com o homem? Sim. É um instrumento onde Deus se revela ao homem? Sim. Mas não só isso. Deus se comunica com o homem pelos dons e por outras esferas da nossa vida. Sonho, revelação, através de pequenas coisas. Tudo pode ser utilizado como experiência de relacionamento entre Deus e o homem. É por isso que eu vou reafirmar. Nós não somos cessacionistas, tá certo? Nós somos, se é que isso pode existir, continuistas, ou seja, o dom do Espírito Santo continua se manifestando em suas múltiplas faces, em suas múltiplas facetas. Se Deus quiser abrir a boca de uma mula hoje, Deus pode abrir a boca de uma mula hoje, como fez no passado, no Antigo Testamento. Se Deus quiser abrir a boca da pedra, ele pode abrir a boca da pedra. Se Deus quiser usar um passarinho para falar com você, Deus vai usar. Ou seja, nós não limitamos a manifestação do Espírito Santo. Nós não limitamos a manifestação de Deus, principalmente quando Deus quer falar, quer interagir com o homem, tá certo?
O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Ou seja, o fato dele ter fechado o cânon de Gênesis a Apocalipse não significa que Deus parou de falar. Deus continua falando, só que agora de outras formas. É que nem literalmente um manual. Um manual, ele te ensina as funcionalidades básicas de um aparelho. Se você comprou uma televisão, se você comprou um computador, você recebe um manual. O manual, ele te explica as funções básicas, o ligar, o desligar, como acionar cada uma das funções. Mas o manejo de cada uma dessas funções vai de acordo com a sua experiência, vai de acordo com a sua necessidade. Literalmente é isso que a Assembleia de Deus, que o pentecostal, no seu geral, acredita. Acredita que a Bíblia é a minha única é a minha única regra de fé e prática. Mas essa regra de fé e prática me possibilita, através do Espírito Santo de Deus, a ter experiências com Deus de outras formas, de outras maneiras, sem quebrar as regras bíblicas, sem quebrar as orientações espirituais já estabelecidas pelo manual, já estabelecidas pela Bíblia, tá certo? A doutrina. Nós devemos ter zelo pela doutrina, sim. Foi por isso que eu comecei explicando o fator histórico da coisa, para você entender que você não segue uma coisa sem explicação. Eu tenho que ter zelo pela doutrina, sim. Eu tenho que amar a minha doutrina. Eu tenho que seguir a minha doutrina. E aqui eu estou falando de uma doutrina geral, não só de uma doutrina específica. Se a doutrina protestante é só a escritura, querido, é só a escritura. Aquilo que foge da escritura não serve. Aquilo que é contrário à orientação bíblica não serve. Porque toda a doutrina protestante é baseado no ensinamento bíblico, é baseado naquilo que se interpreta e se entende com a ajuda do Espírito Santo, que vai funcionar ou não, que vai servir ou não. Por exemplo, existem interferências pessoais, espirituais? Existem. Tem gente que não pode usar isso, tem gente que não pode usar aquilo, tem gente que não pode usar aquilo outro. E dentro de igrejas também tem exigências específicas. Nós não entendemos a calça como uma vestimenta adequada. Nós não entendemos o brinco como como é que eu posso dizer? Como um enfeite, como um enfeite necessário. Nós não entendemos a maquiagem como uma ornamentação necessária. Então, existem especificações humanas de interpretação daquilo que a Bíblia orienta? Existem. Existe gente que não gosta de determinada coisa e acredita que aquilo interfere espiritualmente. Esse tipo de coisa existe e que é os fatores que vão separar as doutrinas de forma interna, tá certo? Por entendimento interno. Mas de forma geral, a doutrina, o zelo da doutrina é o mesmo, que é a doutrina que é ensinada pela palavra de Deus. Então vai ter igreja que vai aceitar a calça e entende que a calça não é um fator que possa atrapalhar espiritualmente alguém. Tá errado? Não. Se a pessoa utilizar aquilo como uma vestimenta, como uma veste decente, não tem problema, porque a orientação é ter uma veste decente, é me comportar decentemente, é me vestir decentemente. Só que existem igrejas que estabelecem o que não? Nós compreendemos que a saia é a vestimenta mais adequada. Nós entendemos que a blusa social é a vestimenta mais necessária. Isso são fatores interpretativos. Mas todos esses fatores interpretativos, eles só são acionados porque estão baseados numa regra bíblica. Porque se algum deles foge da regra bíblica, da orientação apostólica, não serve. Então, pequenos detalhes existem. Chamadas individuais existem.
requerimentos específicos, chamadas específicas, exigem condutas específicas e procedimentos específicos? Exigem, só que eles não podem fugir da orientação apostólica, da orientação bíblica que foi estabelecido não só pelos próprios apóstolos, mas também foi estabelecido pelos pilares que sustentam a fé protestante. Então, entenda isso. Tudo que foge da palavra de Deus não serve para o protestante. É aí que se instala o zelo pela palavra. O zelo pela palavra é cuidado. Cuidado pela palavra é estudar o que é certo. Estudar o que é certo é o quê? É estudar a palavra. Não adianta você saber 300 livros de não sei quantos teólogos se você não conhece o básico, se você não conhece aquilo que norteia o princípio teológico, que é o quê? Que é a palavra de Deus, que é o conhecimento da Escritura. A Escritura ela deve ser aprendida, a Escritura deve ser ensinada com zelo, com cuidado, ou seja, sem fugir daquilo que foi orientado, sem fugir daquilo que foi predeterminado, sem fugir daquilo que foi estabelecido, não só pelos apóstolos, mas por aquilo que também, baseado nos apóstolos, determina a estrutura da sua fé, os 5 pilares. Tá certo? É por isso que a Bíblia ela é central no mundo protestante. E é por isso que eu devo ter zelo por ela. Eu não posso pular uma vírgula daquilo que a palavra determina e muito menos deturpar a palavra para benefício próprio. E aí eu já entro no tópico número 3, né? Já estou começando a encerrar aí a aula de hoje. O que acontece? Escola Bíblica Dominical, ela é necessário? Sim. Toda igreja tem que ter um culto de ensino. Toda igreja tem que ter momentos de ensino. Por quê? Quando a gente ensina, o outro aprende. Quando o outro realmente aprende, é muito difícil ele esquecer e se desviar daquilo que ele aprendeu. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que ela venha se desviar lá na frente, ela não vai esquecer daquilo que foi ensinado. Isso é um fato. A partir do momento que a gente se converte e aquilo que a gente aprende naqueles primeiros momentos de conversão, a gente nunca mais esquece. É por isso que o ensino da palavra tem que ser um momento prioritário da igreja. Não importa se você tem culto de doutrina, se você tem escola bíblica dominical, culto de ensino, não importa o nome. Eu tenho que ter o momento em que eu ensine a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus é isso aqui. É ensinar a palavra de Deus mostrando aonde na palavra de Deus está. Eu não posso fugir nem para a direita nem para a esquerda. O ensino e a instrução tem que ser bem feito, bem realizado, sem cometer erros, porque aquilo que é ensinado dentro da igreja aquilo que é ensinado naquele primeiro momento é o que fica. Depois, para tirar o ensino errado, depois para tirar aquilo que atrapalha, é muito mais difícil, é muito mais doloroso. Então, privilegie um ensino certo, um ensino sério, um ensino correto. Na palavra de Deus, quando aparece o perseverar na doutrina, significa o se manter dentro do ensino. Doutrina é ensino. Então, aquilo que é ensinado dentro da igreja é doutrina e não pode ser desviado nem alterado. Tá bom? A nossa doutrina, ela ensina as bases fundamentais da nossa fé. É o que rege a nossa fé. O que rege a nossa fé? Fé é uma coisa, o que rege a nossa fé é outra. O conteúdo da nossa fé é aquilo que foi transmitido através da revelação de Deus. E a revelação de Deus está onde? A revelação de Deus está na palavra dele. A palavra de Deus, ela revela aquilo que Deus é e aquilo que Deus
pede ao homem, daquilo que Deus fez pelo homem, daquilo que Deus realizou pelo homem. E é isso que alimenta a nossa fé. A nossa fé é baseada que Deus mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a oportunidade de vida eterna. Essa é a diretriz da nossa fé. Agora, Deus mandou o seu filho. Agora, por que Deus mandou o seu filho? Deus mandou o seu filho porque Deus ama o homem. E como Deus prova seu amor pelo homem? Por tudo aquilo que ele fez até esse momento pelo homem e por aquilo que ele ainda vai fazer pelo homem. Então, a doutrina, ela ensina o conteúdo da nossa fé. E o conteúdo da nossa fé está onde? O conteúdo da nossa fé está na palavra de Deus. Então, ter zelo pela doutrina é ter zelo pelo ensino. Ter zelo pela doutrina é ter zelo por aquilo que foi explicado e ensinado pelos apóstolos. E que vai continuar e precisa continuar sendo ensinado pela igreja. Tá certo? A nossa declaração de fé, ela vai deixar bem claro que a nossa profissão de fé e a Bíblia são a mesma coisa, tá certo? Ela vai dizer assim no subtópico número 3 do tópico número 2. Ela vai dizer assim, ó: a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com ela. Em outra palavra, a nossa profissão de fé é a Bíblia. É aquilo que está na Bíblia. É aquilo que a Bíblia orienta. E doutrina é o ensino da fé. É o ensino do conteúdo da fé. E o conteúdo da fé está na Bíblia. Para encerrar, cuidado quanto aos modismos. O modismo, ele é um problema. E na nossa atualidade se tornou um problema seríssimo, porque muitas vezes as pessoas acabam pegando a Bíblia para benefício próprio, moldando a palavra de Deus para o seu bel prazer, moldando a palavra de Deus para a sua própria vontade. E isso não pode acontecer. A palavra de Deus, ela não se modifica. Eu já provei para você que a palavra de Deus não se contradiz. E agora a palavra de Deus, ela não se modifica. A regra lá do passado, a regra que foi estabelecida pela Bíblia, pelos apóstolos, continua em vigor. A nova aliança tem regras. A nova aliança tem ensino, ou seja, a nova aliança tem conteúdo. E esse conteúdo não pode ser deturpado. Esse conteúdo não pode ser alterado. Então, cuidado com as modas que são colocadas dentro da igreja. Se alguma coisa interfere ao ensinamento apostólico, não serve à igreja, não colabora com o crescimento da igreja, tá certo? E Pedro continua lá. Pedro vai falar, olha só, procura-se apresentar-se a Deus. Paulo vai falar lá, ó, procura-se apresentar-te a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu combato o modismo? Conhecendo a palavra de Deus. Como é que eu combato doutrina arbitrária? Conhecendo a palavra de Deus. Como eu me apresento obreiro aprovado? Quando eu sigo a palavra de Deus. Então, moda é algo mundano. Moda é algo que passa. Hoje eu posso estar usando vermelho. Amanhã vermelho não está mais na moda e agora é azul. Moda passa. A palavra de Deus não. Veste muda, mas a conduta do cristão não, é única, já foi determinada. Então, se entra dentro da igreja
e está contrário à obra, está contrário àquilo que foi ensinado, não serve, rejeite aquilo. Quer ser aprovado por Deus e não pelo homem, ser aprovado por Deus exige que você muitas vezes contrarie a vontade do homem, exige muitas vezes que você abra mão daquilo que o homem oferece, e o que o homem oferece só é modismo. Se é contrário à palavra de Deus, não serve para a igreja, não serve para você, não serve para sua família, não serve para os seus filhos, não serve para nada, se torna inútil. E crente não vive de maneira inútil. Então aqui, meus amigos, meus irmãos, na verdade, eu concluo a aula de hoje. A aula de hoje, ela tinha a intenção de que você entendesse o propósito histórico, a construção e o entendimento da palavra de Deus ser infalível, o porquê que nós defendemos isso, entender aquilo que o pentecostalismo não é e mostrar para você como combater o modismo, como combater aquilo que não é bom para a igreja, sempre combatendo de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra, não serve para a igreja. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Lembrando para você que a partir do próximo domingo, essa aula não vai mais ser postada no domingo, vai ser postada na quarta-feira, porque nós já vamos voltar para as aulas presenciais. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aqui embaixo. Se você tiver algo para salientar, por favor, coloque aqui embaixo também. E claro, eu espero que você tenha um excelente domingo. Se você é da nossa igreja, você já sabe como me encontrar, agora mais do que nunca, porque nós vamos voltar para as aulas presenciais. E eu desejo que você tenha um excelente domingo, que você possa ser abençoado por Deus, que você se mantenha preso à orientação da palavra de Deus, e que no fim de todas as coisas nós venhamos nos encontrar como obreiros aprovados por Deus, porque seguimos aquilo que Deus determinou. Um excelente domingo e até a próxima aula. Para você que é membro, eu te aguardo na igreja. A paz do Senhor Jesus.